Beleza, vamos para mais uma partida. Essa é a minha terceira jogada no round 4. Eu tava de pretas contra o Lucas Eberlein, de 1900 de rating. Então é uma partida mais difícil. E aí, gostei muito dessa partida. Foi muito bem jogado dos dois lados. Mas eu perdi umas chances boas. Então vamos lá. D4, e aí eu joguei a Índia do Rei. Ele jogou essa estrutura com F3. Aí eu só joguei normal aqui. E aqui o ataque eu sento direto com E5. Já esperava o D5. Eu jogo A5 para evitar avanços aqui. B4. E também, sei lá, preparar para talvez desenvolver o cavalo aqui ou aqui. São muitas ideias. E aqui eu comecei a pensar nesse sacrifício aqui. Só que eu penso que agora não seria muito bom. Porque depois desse cheque ele tem esse. E aí, talvez depois desse lance ele tem esse, que é muito chato. E aí eu tô perdido aqui. Então o que eu fiz? Eu joguei cavalo A6 primeiro. Porque se ele captura esse peão aqui, que foi o que ele fez, agora eu tenho esse sacrifício. Eu vou até mudar aqui porque eu não concordo com o computador. Será que eu consigo dar minha própria avaliação? Não consigo, mas tudo bem. Eu queria mudar essa imprecisão aqui, porque não foi tão ruim, não. E aí a diferença é que agora eu tenho esse lance. E aí, se ele joga esse, agora eu tenho F5, que é muito chato, porque ele não tem esse lance mais. Eu tô ameaçando isso que além de ser um duplo, ganha o cavalo, né? Então aqui minha posição tá muito boa. Mas ele jogou esse, que deixa esse peão, mas eu acho que é melhor para a posição dele. E ele vai lá e tenta expulsar minha dama. E esse foi um lance bem interessante. Apesar do computador não gostar. Porque se ele joga... tem muitos lances táticos aqui que são bem interessantes. Então, vamos supor que ele joga... sei lá... esse lance aqui. Aí eu tenho esse brilhante lance que se capturar a torre tem esse cheque e aí aqui eu ganho o bispo de volta e ataco a torre e aí sei lá, eu acho que no mínimo eu dou mais uns cheques, não sei, mas eu tô tem uns truques aqui. Se ele rocar longo aqui, eu acho que tem o mesmo truque. Porque eu jogo esse, ele captura aqui, e aí eu jogo esse, sei lá, ele vem pra cá, eu jogo esse, dá um duplo, e aí se ele proteger alguma das torres, depois eu tenho esse aqui ganhar a dama, então... Eu vi vários táticos assim, só que ele também viu e ele jogou esse, que abre a proteção do bispo pra essa casa de D3. Aí beleza, eu joguei F5 porque era meu plano mesmo. Aí eu volto com a dama. Aí ele coloca a dama nessa diagonal, só que é perigoso. Eu resolvi não jogar E5 agora, porque ele tem esse lance que é muito chato. Então, por mais que a dama esteja na cara do bispo, o E5 agora não é bom. F5 é pior ainda porque tem esse lance aqui. E aí ele consegue entrar na minha posição. Talvez nem seja o melhor lance, mas talvez esse aqui seja melhor. Então eu joguei C5 para evitar o bispo de vir aqui depois do E5. E ele toma a passão, eu tomo de volta. E aí ele joga torre aqui. E eu pensei em jogar C5 aqui direto, renovando essa ameaça. Pensei em jogar D5 também. Só que... Por que eu não gostei de D5?
Qual que era a refutação? Tem que ver aqui qual que era a refutação desse aqui. Dama C6, ataca a torre. Eu tenho que jogar a torre B8. E aí, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Tá. Isso aqui não seria bom. Mas eu acabei jogando H5 porque é um plano rápido. É um plano que em dois lances eu consigo tirar o cavalo daqui. Eu achei razoavelmente bom. Se ele jogar H4, eu acho que eu só volto a dama pra cá. E aí esse peão agora tá frágil, ele não pode rocar, senão perde o peão. Então eu gostei desse lance. Ele levou esse, e aí tem que esconder o cavalo. E aqui eu tô pressionando bastante, eu joguei C5 de novo. E aqui eu errei. Porque aqui eu... Pera, onde que eu errei? Isso, aqui. Aqui eu teria que ter jogado E5 agora. Porque por mais que eu tenha esse, agora esse peão aqui cai. E tá muito chata a posição do rei aqui. Aqui eu tô ameaçando um duplo. E não é tão fácil defender. Então, se ele joga, por exemplo, esse aqui. Aí eu acho que eu tenho... Sei lá, talvez esse. Ou... Não, talvez esse. Beleza, aqui pendura o cavalo. Não sei, eu tenho alguma coisa aqui. Mas eu não queria trocar muita peça, eu queria manter meu bispo. Então, eu joguei esse aqui para ameaçar o E5 com mais força, só que acabei levando esse, e esse que perde o peão com tempo na dama, e aí eu tô numa posição um pouco menos boa do que eu estava antes. Agora eu jogo E5 e agora começa uma loucura aqui, porque aqui ele tem esse lance, né, que ganha a torre. Só que aí se ele joga esse, eu jogo esse. E aí não sei, eu pensei que eu teria alguma coisa aqui, mas aparentemente eu não tenho nada. Ele capturou aqui, aí eu tomo aqui. Aí ele toma aqui e eu jogo esse cheque. Aí eu ataco o cavalo de novo sem medo de que capture a minha torre. E ele tomou aqui. E aí eu tomo aqui. Ele toma de dama. Eu dou esse cheque e ele... Peraí, deixa eu pausar o vídeo rapidão. Voltei. Tô ficando um pouco resfriado aqui com esse frio. Deixa eu explicar de novo essa sequência, então. Com esse lance aqui, eu vi que eu poderia jogar esse, e eu vi que depois desse eu teria essa sequência aqui, que perde 1 milhão de peça, mas ganha a dama. E aí eu realmente vi isso, não foi erro de cálculo não, eu realmente vi isso. Eu pensei que eu estava melhor aqui, e o computador concorda. Porque essa torre não sai daqui. É muito difícil proteger essa torre. Se o rei sair, eu ganho a torre. E aí esse cavalo tá vindo aqui, esse bispo tá vindo pra cá. Então eu pensei que eu tava ganho aqui. E aqui foi um momento interessante, porque se eu jogar esse, ele tem esse lance aqui, que ameaça esse duplo. Então isso eu vi, tá? Então eu joguei esse lance. E depois eu salto aqui com o cavalo. Depois eu jogo aqui, porque se ele não tomar cuidado, sei lá, se ele jogar qualquer coisa, ele leva mate aqui.
Ele defendeu aqui. E aqui foi quando eu perdi toda a vantagem que eu tinha. Que eu tô ganho. É só jogar esse. Mas vamos ver por que eu não joguei. Eu pensei que depois desse lance, e aí esse talvez, e aqui, eu não... Na verdade, aqui, por que eu tô ganho? Aqui eu não tô ganho, né? Eu não posso trocar tudo. Eu fiquei com medo de esse bispo aqui cair em alguma linha, porque ele não estava defendido. Então eu tomei aqui, ele não pode fazer esse intermediário, porque senão continua tendo cheque. Então ele tem que tomar imediatamente. E aí, aqui eu de novo pensei que eu ganhava aqui, só que ele tem esse. E aí eu tenho que começar a dar cheques infinitos. Sei lá, talvez jogar esse. Não. Qual que eu tenho que jogar? Ah, tá. Sim, sim. E aí eu tô lutando pra não perder aqui. Então eu continuei dando cheques. Ganhei vários peões dele. Só que ele foi fazendo lances bons. Aqui, se ele tivesse tomado... Eu acho que eu tinha esse aqui. E aí que eu tô tacando as duas torres. E a cheque. Então eu vi umas linhas que dava pra eu ganhar ainda. E aqui não tem muito o que comentar, não. É só eu dando cheques. Esse lance aqui foi importante, tá? Esse lance aqui. Porque tem algumas linhas que levam mate, né? Então, por exemplo, aqui, ele leva mate. E aqui a gente repetiu e concordou em um empate. Então é isso, infelizmente eu perdi essa chance de ganhar aqui a partida, mas empatei contra um adversário forte. É isso. Jogar contra outro 1900 na próxima.